Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa aula de número 4. Desta vez, na epístola, a segunda epístola de Pedro. Glória a Deus. Na aula anterior a gente viu a primeira epístola do apóstolo Pedro e hoje iremos ver a segunda de Pedro. Alguns falam segunda a Pedro, né? Outros falam segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ambas as terminologias estão corretas, né? Que é segunda a Pedro. Quando fala segunda a Pedro, segundo a carta de Pedro, né? Segunda carta de Pedro. E aí, esse A não é acraseado, né? E aí tem segunda epístola de Pedro. Aí, quando alguém se refere segunda de Pedro, está falando assim, segunda epístola de Pedro. Olhando assim, o mais adequado é de Pedro, né? De Pedro, segunda de Pedro. Ou o mais correto é falar tudo, né? Segunda epístola de Pedro, ou do apóstolo Pedro. Enfim, é a segunda epístola na qual o apóstolo Pedro escreveu. Tá? Vamos orar antes de começar? Oremos. Soberano Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, obrigado, Senhor, por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de poder participar de mais uma aula, Senhor, para a edificação do nosso corpo, da nossa vida espiritual, na Tua Palavra. Abençoa, Senhor, os que já chegaram até aqui. Abençoa, Pai amado, os que estão assistindo pelo YouTube. Tome em Tuas mãos, Pai. Abençoa aqueles que não puderam vir, os que estão enfermos, Pai, restaura a sua saúde. Tome em Tuas mãos, Pai. Repreende, Senhor, toda investida do inimigo, Pai, contra eles. Abençoa, Pai amado, aquele que ainda vai vir, que de repente esteja a caminho. Tome em Tuas mãos, Pai, a vida daqueles que não têm mais vontade de comparecer. Meu Deus, fortalece, anima, retira, Pai, todo o impedimento. E assim eu te peço, Deus, que o Senhor venha estar conosco. Fica conosco, Senhor, e abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra. Nós viemos aqui, Senhor, para ser edificado na Tua Palavra, na verdade contida, Senhor, na Bíblia Sagrada. E assim nós cremos, Deus, que a Bíblia Sagrada, ela é a Tua Palavra. E assim, Pai, aprendendo dela, juntamente com o Teu Espírito Santo, nós estamos aqui nessa tarde. E eu te peço, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Meus amados, hoje, estando dando início aí a segunda epístola do apóstolo Pedro, nós queremos já iniciar falando a respeito do que está escrito logo no primeiro versículo da sua segunda epístola, quando ele já inicia se identificando. E aí nós queremos já começar pela sua autoria, tá? A autoria dessa epístola. Essa epístola, ela é ou não do apóstolo Pedro, o pescador. E aí a gente consegue fazer uma comparação com a primeira epístola e a segunda epístola, onde na primeira epístola a identificação é, no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, somente assim. Ou seja, na primeira epístola, ele vai colocar apenas assim, Pedro. Pronto. Aí vem apóstolo.
né, de Jesus Cristo. E aí, na segunda epístola, ele vai colocar algo a mais. Daí, coloca assim. Aqui é na primeira e aqui é na segunda. Ele coloca Simão, Pedro, né? E depois, servo e apóstolo. De Jesus Cristo. Daí vem a seguinte pergunta: este Pedro, da primeira epístola, seria o mesmo da segunda? Quem acha que sim? Sim? Aham. É. Exato, né? É. E, então, a gente consegue identificar facilmente aqui, né? Que, assim, não tão claro. Porque um é Pedro, outro é Simão Pedro, né? Se a gente for olhar Mateus capítulo 10, quando Jesus vai mencionar os 12 apóstolos, né? No versículo 2, vai dizer o quê? Simão, exatamente, ó, Simão, chamado Pedro, né? Simão, chamado Pedro. E aí, isso, o Mateus 10, 2, pode nos dar respaldo para dizer que o 1 Pedro é o mesmo 2 Pedro, porque o nome dele era Simão. Hã? Não, tem Simão. 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 Tiago tem, né? Tem Simão. Tem Jesus, né? Pedro, E aí vai dizer o que? Lá em Mateus 10, 2, que Simão, chamado Pedro. Como se fosse um codinome, né? Como se fosse assim, tipo a irmã, né? Maria José, chamada Mazé. Né? Entendeu? E aí aqui a gente sabe quem é. É o Simão. Qual Simão? O Pedro. Ah, beleza. E 1 Pedro, diz apenas Pedro. Né? Pedro. Mas como a irmã mesmo indagou, tinha outro Pedro, né? Tinha outro Simão. Mas Pedro, né? Enfim, apesar de aparentemente parecer simples, todavia, foi motivo de discussão por séculos. E tome séculos, viu? Foi décadas, séculos e quase milênio. Para saber se era a mesma pessoa. Aqui é uma, aqui é outra. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Aliás, eu já quero ver logo, já estou nesse assunto, né? Vamos ver logo. Durante os anos, nós sabemos que a Bíblia, ela é composta hoje por 66 livros, né? Pelo menos para nós, protestantes, né? Que é, ou cristão no modo geral, mas protestante. Entretanto, para o catolicismo, não são apenas 63, 66, né? 73, 78. Tá? E aí, tem alguns que tinham até mais.
quase 20 livros apócrifos, para nós apócrifos, né? Para eles, deuteronômicos. Então, para se canonizar esses 66 que nós temos aqui, houveram alguns concílios, né? Alguns concílios foram realizados para que determinasse. Só para título de conhecimento, na história da igreja, tivemos o primeiro concílio, não para definir livros, não, mas em termos de concílio, né? Tivemos o primeiro. Quem lembra qual foi o primeiro? O primeiro concílio. Concílio, é o primeiro. Não foi para definir a Bíblia, mas só em termos de concílio, né? O primeiro concílio. Vou botar bem aqui, ó. O primeiro concílio está lá em Atos 15, que foi o concílio lá em Jerusalém. Jerusalém, primeiro. Só que esse concílio aqui não foi para definir livro de Bíblia, né? A gente sabe que esse primeiro concílio aqui ele foi para a questão da circuncisão, para classificar os apóstolos, quem ia pregar a apresentação de Paulo, e definição e envio de Paulo para ser o pregador dos gentios, para os da incircuncisão. Enquanto que Pedro... Isso. Exato. E ficou definido que Pedro, junto com Tiago, primeiro concílio foi Pedro, Tiago, João, iriam pregar para os da circuncisão. Então foi a questão assim de pregação para o gentil, a extensão do evangelho. O evangelho expandindo e o quadro, o colégio apostólico queria barrar, porque não queria que estendesse para os gentios. É tanto que Deus, lá em Atos 10, vai dar aquela visão para Pedro, né? Para ele ir lá na casa de Cornélio, e chegando lá, enquanto ele pregava, o Espírito Santo já batizou o pessoal e Cornélio. Aí ele disse, oxe, se ele já batizou com o Espírito Santo, quem impede eu batizar nas águas, né? Então eu vou batizar nas águas também. Entendeu? Tipo assim, se já foi aprovado no céu, quem sou eu para impedir? Então assim, ele foi, batizou nas águas e foi numa fonte que tinha na própria casa de Cornélio. Aí aquilo foi um divisor de águas para Pedro, né? Porque o evangelho estava se estendendo para os gentios, para pessoas que, para ele, na ótica dele, tinha nada a ver, né? Nada a ver, isso aí. Foi, ficou com os da circuncisão, né? Ficou. E há quem diga, na verdade a história vai falar que o pastor, digamos assim, da igreja primitiva, da sede lá em Jerusalém, não era nem Pedro, era Tiago. Tiago que ficou como sendo tipo assim, o pastor em Jerusalém. Mas os três se reuniam quando era questão assim de decisão de alguma coisa, uma reunião muito séria. O colégio apostólico se reunia. E dentre eles, Pedro, Tiago e João. Os três unidos ali direto, né? É real, os três unidos direto. Né? Unido direto, graças a Deus. Então, enfim, o primeiro, só para título de conhecimento, é o primeiro concílio. Aí, depois nós tivemos o segundo concílio, que foi o tão famoso concílio de Nicéia. Esse concílio de Nicéia foi, salvo engano, em 325 depois de Cristo. Concílio de Nicéia. E aí, nesse concílio de Nicéia, também não foi ainda para decidir os livros da Bíblia. E olha que já estamos em qual ano? 325. Então, até lá, o negócio ainda era meio assim, meio confuso, em termos de livros da Bíblia, né? Os livros, era confuso. E aí,
Nesse concílio foi discutido a questão da natureza divina de Cristo. Se Jesus, o Cristo, o Nazareno, o Galileu, o filho carpinteiro, se ele de fato era o Messias. Se realmente ele era o Cristo que havia de vir. Foi discutido aqui. E aí foi confirmado, realmente é ele mesmo. Todas as profecias se cumpriram nele, realmente bate. Se considerarmos que foi ele, tudo se encaixa. Se dissermos que não foi ele, tá tudo uma bagunça. Entendeu? Então é melhor aceitar. É ele mesmo, Se disser que foi ele, tudo se encaixa, tudo. A Bíblia, assim, o Tanakh todinho, as profecias, tudo se encaixa, dá bem direitinho. E se dissermos que não é, aí dá uma confusão só. Então, foi determinado. E aí, ainda não foi discutido, né? O livro da Bíblia. Olha que já faz chão aqui, né? 3 séculos. Aqui nós já estamos, como já iniciou, estamos no 4º século. 4 é o IV, né? 4º século. Esse aqui já era. 4º século. Né? Ainda não tinha definido. E aí, chegou-se então um outro concílio. O concílio de Hipona. Trezentos e 353. Exato. Porque era um assunto assim que estava mexendo com muita gente, né? Com certeza. Exato. E de nós para continuar, né? Nós temos essa responsabilidade de continuar. Tá? Daí, depois do Concílio de Nicéia, que foi tratada a questão da natureza divina de Cristo, chegou-se então, foi realizado o Concílio de Hipona. Esses nomes dos concílios eram o nome da região onde estava havendo o concílio. É uma região. Na região de Nicéia, de Hipona, Cartago, alguns chamam de Cartago, né? Cartago. Eu acho que tem até uma marca né? A chinela, né? É chinela? Cartago. Aí quando você olhar agora, você vai lembrar, né? Isso aqui é do concílio. Da chinela. Aí, nesse concílio, aqui sim, no de Hipona, foi discutido a respeito dos livros que seria o quê? Canonizados. Bem longe, né? Quase no 5º século. Então aqui foi onde foi o concílio que foi
Definido, foi discutido os livros, esse livro é ou não é, esse é ou não é. A natureza de Jesus. Se Jesus era o Cristo ou um simples profeta. Como se fosse simples também, né? E não era, né? É um simples profeta. Mas saber se ele era Cristo, o Messias que havia de vir. É, os dois aí, ó. Hipona e Cartago. Isso, aqui foi todos, né? Foi, aqui foi onde foi discutido. E aí, aqui no concílio de Hipona, também foi discutido, aliás, foi apresentado os livros, né? No de Hipona, foi apresentado os livros proto-canônicos e os livros Delta, Deuter, Deuter, Deutecanônico. O proto-canônico, deixa eu apagar aqui. O proto-canônico são os livros do Antigo Testamento. Da Bíblia hebraica. Enquanto que o deuterocanônico são os da história. Do povo hebreu. Hebreu e grego também, tá? Hebreu e grego. É da história, né? Que são o que nós chamamos de. Nós chamamos eles. Nós chamamos eles de. Apócrifos. Nós chamamos de apócrifos. Daí. Não, o proto é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, o que está lá. Pentateuco, histórico, proféticos, poéticos, é o que está lá, o proto. E o deuter é o que foi inserido, né, da história, conta a história. Conta fatos, porém não inspiração divina. Né? Conta os fatos, narrativa, mas não tem inspiração divina. E aí, é importante a gente
destacar que quem conduzia esses concílios aqui era a Igreja Católica. Quem conduziu o primeiro concílio foi o Colégio Apostólico de Jerusalém, Atos 15, Colégio Apostólico. Mas os outros foi a Igreja Católica. Existe até os apologetas do catolicismo, eles dizem que a gente só tem Bíblia por causa deles. Se não fosse eles, a gente nem Bíblia teria. Por causa disso aqui, né? Não sabendo eles que, de certo modo, foram usados por Deus, mas não significa dizer ser aprovado por Deus, né? Foram usados por Deus, assim como Gamaliel foi usado por Deus, Herodes foi usado por Deus, né? Vários outros, né? Muitos foram usados por Deus, mas não tiveram aprovação de Deus. Teve aquele Anás que participou da condenação falsa contra Jesus, né? Anás foi usado por Deus. Ele que disse, Anás que falou que haveria de ser que um homem morresse em prol de muitos. Entendeu? Foi Anás que disse, né? Pra ver. Nem por isso. Então, assim, por mais que tenha sido a Igreja Católica que delineou aí, que classificou, que consagrou, todavia não implica dizer que ela seja a correta, né? A certa. Ela foi usada por Deus aí para separar os livros, ter o zelo, né? De, não, esse aqui passa, esse não passa. Esse aqui é de Deus, esse não é. Esse é inspirado, esse não é. Né? Teve assim a graça de Deus, mas não necessariamente as suas ações sejam aprovadas por Deus, né? Até porque a Bíblia mesmo vai falar dos falsos ensinos, né? Pessoas que falam no nome do Senhor, mas não serão salvos. Já pensou? Então, assim, não garante. Então, o mérito de ter sido ela que organizou, ok. Mas o mérito de ela ser aprovada por Deus, pela Bíblia, a própria Bíblia, que ela mesma classificou, ela é reprovada. Hã? Né? A própria Bíblia que ela mesma examinou para classificar como sagrada, condena ela. É como se ela fosse presa pela própria lei que criou, né? Tipo isso. Então, assim, aí vem o que no Concílio de Hipona, aqui começa a discussão. Que tipo de discussão? Se os livros apresentados eram divinos, de inspiração divina ou não. E aí, e pela autoria, né? Se eles tinham a autoria de fato era aquela pessoa ou não. E aí veio aqui a classificação do Novo Testamento. O Novo Testamento foi definido aqui. O Antigo Testamento já estava definido? Já, o Tanakh já vinha trazendo? Já era o Tanakh? O Novo Testamento é aqui, o Novo. E aí eles classificam o Novo e juntam com o Antigo. E aí na classificação do Novo Testamento, passou os Evangelhos, beleza. Passou as Paulinas, ok. E aqui entrou Hebreus como sendo Paulina também. Hebreus disseram que foi Paulo. E veio as pastorais, as paulinas, as pastorais, ok? Aí quando chegou nas gerais, as epístolas gerais são essas, as universais ou gerais, passaram
Porém, 2 Pedro ficou. Não passou. 2 Pedro foi discutível. Por quê? Porque disseram que 1 Pedro, ok, era o apóstolo Pedro, apesar de ter sido Silvano. Escreveu, mas Pedro ditou, era dele, a autoria dele. Beleza. Mas 2 Pedro não. E aí foi a discussão. Inclusive, foi uma discussão que o concílio terminou e não resolveu. E aí veio outro concílio, Cartago, para decidir. E aí no concílio de Cartago disseram, não, 2 Pedro é realmente de Pedro. E foi Pedro que escreveu. É dele e ele que escreveu. Também na época, porque se ele não escreveu primeiro, ele escreveu. Né? E um dos motivos da discussão, além do próprio texto bíblico, que a gente vai ver aqui, tem, inclusive está no nosso material também, algumas referências, é que foi muito próximo da morte dele. Muito próximo da morte dele. Como foi? Ele morreu por aproximadamente ali no ano 67. Pelo imperador Nero. Por ordem dele, né? Aí, e ela tem a data exatamente próxima da morte. Está entre 66 e 67. Como a data dela é 66, 67, e ele morreu naquela data, aí eles ficaram inculcados com isso, né? Como pode? Se ele já estava ou morto ou prestes a morrer, né? Como que ele escreveu? Aí entrou, foi uma das teses levantadas, né? Dentre elas, tem outras aqui. Por exemplo, aqui nosso material, ele trouxe aqui o recorte da fala do teólogo Francis Davidson, que já pegou o recorte do... Aliás, ele não pegou o recorte, né? É que foi também discutido com o Russell Shedd, um teólogo do século XIX. Aí, eles disseram que o primeiro escritor a fazer menção a respeito da autoria dessas duas epístolas serem de Pedro foi Orígenes, cerca de 240 do ano Domini. Ou seja, antes daqui, né, de Nicéia. 240 do ano Domini. É o mesmo que depois de Cristo. Porque, veja, aqui em Nicéia 325 não foi discutido a respeito da natureza de Jesus? Se ele era o Cristo ou não? Então, como que se falava antes de definir isso aqui? Era Anno Domini. Entendeu? Era o ano do domínio. Anno Domini. Aí, apesar de não ser só um ano, né? É um período, assim, ano do domínio. Anno Domini. E aí, depois de Nicéia, que ficou definido que Jesus é o Cristo, aí começaram a mudar aqui. Ao invés de ser AD, passou a ser DC. Que quer dizer o quê? Depois de Cristo. Né? Legal, né? Como mexe na história, né? Como mexe na história. Por favor. Secou. Esse aqui foi o...
Acho que foi o segundo. Primeiro. Ixi, é o segundo litro. Hã? É. Eu tô com 4, é. É. Mas foi estipulado para mim 3,5. Tô muito gordo, né? É 3,5 para mim. Sei não. É, né? É 3,5, mas eu tô tomando 4, facilmente. Ó, esse é o segundo, ó. E hoje é porque eu parei para fazer o plano de aula. Mas no meu dia a dia, normal, eu bebo 2 litros só de manhã. Eu bebo 1 litro até 8 horas e 1 litro até meio-dia. Até 8 horas eu já bebo 1 litro já. E o outro até meio-dia. Aí o terceiro até 3, 4 horas da tarde, o terceiro. E o quarto, de 4 até dormir. Eu acho que eu tô bebendo mais já. Tô passando de 4. Aí, Orígenes, cerca de 240 Anno Domini, que fala das duas epístolas de Pedro, e em certo lugar cita 2 Pedro 1,4, dando-lhe a denominação de Escritura. Esta epístola não foi reconhecida como canônica até o Concílio de Cartago. Vendo? Ele diz aqui que essa epístola não foi reconhecida como canônica, né? Até o Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Aí vem também o Eusébio, bispo de Samaria. Tinha alguma dúvida a seu respeito e colocava entre os livros discutidos. O que era discutidos? É que não tinha certeza, havia uma discussão, uma insegurança a respeito da canonicidade de 2 Pedro. Obrigado, vocês. Pronto, aí vem Jerônimo, foi o que traduziu. Foi. E aí Jerônimo que traduziu a Vulgata Latina, né? Aí ele colocou, tipo assim, ele confrontou a ideia do concílio, né? Ele colocou na Vulgata 2 Pedro. E qual era o porquê que ele hesitava? Ele colocou, mas ele hesitava. Por quê? Porque diferia de 1 Pedro. Ele achava muito diferente. Mas, óbvio que é para ser diferente, né? Porque não é uma só, são duas. Se fosse uma só e alguém dividiu, aí tudo bem. Mas eram duas realmente. Teve a primeira e teve a segunda. É igual a primeira e segunda aos Coríntios. Não são diferentes, né? A gente lê uma e a outra difere uma da outra, assim. Difere no assunto, né? E aí ele hesitou em botar porque ele achava muito diferente uma da outra. Só que ele venceu essa dificuldade porque na época eles entendiam que havia sido entregue para diferentes amanuenses, ou seja, intérpretes, porque eles não escreviam no grego. Pedro estava escrevendo no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. Só que quando eles enviavam, passava por tradução, alguém interpretava aquilo ali, e esse intérprete foi a primeira epístola de Pedro foi para um e segunda epístola de Pedro foi para outro.
E aí foi onde ele ficou assim convencido, não, realmente elas são diferentes mesmo. E aí isso deva ter se dado por conta dos diferentes amanuenses, ou pela diferença dos intérpretes. Então foi isso que levou ao convencimento de Jerônimo. Né? Já, já. É. Mas estava, só que eles não aconteceu a reforma, né? Aí eles foram ajustar, tipo assim, mexer lá, né? Não podia ler olhando para o povo, né? Tinha que estar de costa para eles. E o povo não tinha acesso ao livro. Só isso. Tem muitas outras coisas. Tem muitas, né? Muita coisa. Começa com o Martinho Lutero, né? Assim, em termos de texto. De texto começa com Lutero. Mas em termos de ideia, começou bem antes. John Hus, o Jerônimo Savonarola, os que vieram antes dele, eles foi lá que começou. Depende da linha, da fonte que você está buscando, né? Porque acesso. Não tinha. Era. Até porque, mas sabe por que vem mais assim? É fácil de compreender. Na história da igreja, no Brasil, a senhora vai ver que os primeiros protestantes que pisaram em solo brasileiro foram os presbiterianos. Entendeu? Então daí se explica, né? Se foi deles, então o que ia ensinar? A ideia luterana, né? E aí, depois vem a expansão aí para a Igreja Batista. Aí depois, já agora, no século XX, que veio a Assembleia. Entendeu? Não, tem. Demais. Acho que todas mudaram, né? A Assembleia também está muito mudada. Está muito mudada. Acho que todas estão mudando. Parece que a sociedade, ela de fato tem um peso gigantesco, influenciador na igreja. E a igreja, ela não é composta por objetos, e sim por pessoas. E essas pessoas estão inseridas na sociedade. Então, querendo ou não, é quase que inevitável que a sociedade que vai adentrar a igreja, ela venha com seus apetrechos, seus hábitos, seus costumes. E isso causa uma certa pressão no líder que está na frente. Por isso que é muito importante o entendimento puro das Escrituras, para que você consiga discernir o que é doutrina, o que é dogma, o que é uso e costume, para quando a sociedade vier, você adequar a sociedade à luz da Bíblia, e não a Bíblia à luz da sociedade. E o que se tem visto muito é a adequação da Bíblia para a sociedade. E não é para ser assim, é para ser o inverso. É para adequar a sociedade conforme a Bíblia. Entendeu? Para ser o inverso. Mas, infelizmente, a pressão da sociedade está conseguindo conduzir os líderes a mudarem a pregação e não a sociedade. Entendeu? Deu para entender essa enrolada toda que eu falei?
É, pois é, né? Ah, sim, é por isso ó, que é bem relativo isso aí. Eu não vou nem falar aqui que tá gravando, né? É, mas é bem relativo isso aí, é bem. Enfim, vamos lá. Aqui, ó, outro momento a gente discute, né, sobre isso. Outro momento, nos bastidores. Aí, Jerônimo, ele hesitou. Só que ele hesitou por qual motivo? Quem lembra? Qual motivo que ele hesitou? Porque ele via muita diferença de primeira para segunda Pedro. Diferia muito para ele. Só que ele ficou convencido porque ambas haviam sido entregues a diferentes amanuenses. Amanuense é aquele que escreve ou interpreta o texto, né, para transmitir, para fazer a tradução para outro. E aí ele foi para diferentes amanuenses ou diferentes intérpretes, entendeu? Aí ele ficou convencido, então está explicado. E aí um foi para um, outro foi para outro, então está certo haver essas diferenças, né? E aí ele ficou convencido e deixou. Outros eruditos, como Agostinho, Epifânio, Rufino e Cirilo, aceitaram-na como autêntica. Então, assim, a gente já vê que Agostinho de Hipona, para ele, não, para mim está muito tranquilo. Isso aí é de Pedro e ponto final. Não resta dúvida, né? Ou seja, Agostinho, Epifânio, Rufino e Cirilo aceitaram, normal. Ao tempo da reforma, Erasmo, aqui já dá um salto, né? Ao tempo da reforma, aí já dá um salto daqui para onde? Para cerca de 1517. Só que o concílio, ele se deu um pouco mais além. Vou botar aqui. Vem então o concílio de Trento, em 1563, e foi até 1569, salvo engano. Perdão, 63 ao final, é 45. Aqui é 63 e aqui é 45. 1545 até 1563. Por que teve essa diferença gigantesca? Porque aqui em Cartago ficou decidido. Está resolvido, é assim, beleza, pronto. Entendeu? Só que esse decidido aqui era como? Era o Antigo Testamento com o Novo, aceitando 2 Pedro como sendo de Pedro, né? 2 Pedro sendo de Pedro, e os protocanônicos e os deutecanônicos. De Cartago foi a última decisão. E aí vem a reforma. A reforma 1517 e no Concílio de Trento, em 1545, que durou quase 20 anos, né? 18 anos aí. Não dá 18? Durou 18 anos aí de concílio. Não é que tinham reuniões todos os dias, é de tempo em tempo, tipo assim, um no ano, era assim, saltado, que aí para discutir, e foram várias discussões. Aí nesse de Trento aqui discutiram muitas coisas, inclusive os dogmas da igreja, as traduções. Por que não foi da reforma? Não estava saindo de uma raiz catolicista, né? Para entrar na protestante? Questão das indulgências, questão das idolatrias, muita coisa. E aí também entrou como a Bíblia para eles, ela tinha os apócrifos, e aí aqui foi
retirado para fazer só o evangélico, né? O que nós temos, 66. Entendeu? E aí ele diz aqui, ó, que ao tempo da reforma, Erasmo rejeitou-a. Porém, Lutero não alimentava dúvida quanto à sua genuinidade. Ou seja, Martim Lutero disse assim, não, isso aqui é de Deus e de Pedro. Né? Segunda epístola, segunda de Pedro, é de Deus e é de Pedro. Lutero, né? Martim Lutero. Já Calvino, né? João Calvino disse, não, que história é essa? Isso aqui mesmo não é de Pedro, não. Tá vendo, né? Depois de tantas discussões aqui, aí bem aqui os homens estão discutindo. Mas aqui no nosso meio tem ninguém assim não, né? Pensando ainda. É de Pedro, né? É de Deus também? É de Deus e é de Pedro. É, tem Calvino aqui, tem. Os calvinistas aí, né? São bem-vindos, né? Então, Martim Lutero, ele disse, que conversa é essa aqui? É de Deus e é de Pedro. E aí, João Calvino, que história é essa, rapaz? Vai estudar. Isso aqui mesmo não é de Pedro, não. Enfim, mas entrou no cano, tá, permaneceu na Bíblia e até hoje está aqui com a gente nos nossos exemplares, né? E aí, hoje em dia os teólogos da atualidade que a gente fala é do século 19, 20 e 21, atualidade, tá? Um século, porque a atualidade, assim, atual é o que está vivo, né? O atual, mas em contexto histórico, considera-se, tipo, não é contemporâneo, mas é recente, é novo. E a gente está falando de uma coisa aqui lá do século IV, e de repente falando do século XIX, não é? Bem pertinho de nós, bem aí, né? Apesar de não ser, mas uns 200 anos de diferença, mas é mais perto do que 1.500, aí, 1.800 anos. Entende? Então, assim, do século 18, 19, aliás, 19, 20, 21, considera-se aí atualidade. E aí, os da atualidade, eles já, ainda alguns, porque aquilo que a gente já falou em outras aulas, a depender da fonte, aí você vai caminhar no mesmo viés. Os que são da fonte calvinista ou de Erasmo, eles vão seguir desconfiando também. Segue do mesmo jeito, desconfiando. Mas os que são de agostiniano, os que são luterano, né, Martim Lutero, os que são dessa linha, aceita numa boa. Então, ainda hoje não tem pessoas assim que bebem na fonte calvinista, bebem na fonte de Erasmo, bebem na fonte de, por exemplo, Agostinho. É bem distante, mas ainda bebe na fonte. Aí essas pessoas, elas alimentam a ideia e estendem, passando ainda adiante. Então, em nosso meio a gente ainda tem, do mesmo jeito, as mesmas discussões. A diferença é que não se pode mais mexer. Entendeu? Ali eles mexeram. Aqui a gente não mexe mais. Se alguém mexer, a gente entende que é do maligno. Mas essa mesma palavra já falava ali também. Né? Entendeu? Como o negócio é bem delicado. Não é a mesma palavra? Ela não foi escrita cerca de 67? E olha o ano que eles estavam mexendo. Já estava escrito. Entendeu? Né? Já estava escrito. Aqui já estava escrito. Aqui, então, nem se fala. E mexeram. Entendeu? E aí, o de hoje continua do mesmo jeito. Só que eles respeitam e não mexem. Mas continua discutindo.
Em nenhum desses podia. Entendeu? Mas fizeram. Dá para entender? Não, discutir tudo bem, agora mexer, alterar. Tipo aqui, para definir aqui sem ele. Fez a Bíblia, o Novo Testamento, e não tem 2 Pedro. Jerônimo, por exemplo, eu vou botar, mas para mim isso aí não era para estar aí não. Entendeu? Assim, fez a Bíblia, compilou ali todinho o Novo Testamento, fechou, e faltando um livro. Teve. Porque estava em discussão. Cartago foi. Aí entrou. Resolveu. Não, então deixa. Então, bora. Entendeu? Aqui em Hipona fechou sem ele. Aí em Cartago foi inserido. Tá vendo? E olha o ano. 393. Mas se não é certo, né? Esse foi uma amiga que eu então não é ele que Não, a gente aceita que está na sua integralidade, né? Está na Bíblia, a gente aceita, está na Bíblia. Já está. Em momento nenhum. Aceita. Por exemplo, se tivesse chegado até nós a Bíblia, o Novo Testamento, sem 2 Pedro, nós iríamos aceitar sem 2 Pedro. Entendeu? Nós iríamos aceitar sem 2 Pedro. Por que queríamos aceitar? Porque a gente tem como sendo a Bíblia Sagrada. Né? Tá aqui, do jeito que está aqui, não posso mexer, nem uma vírgula, nem um tio. Não é assim que a gente entende? Né? E aí, quem quiser alterar, a gente fica com o olhar diferenciado. Né? E esses aqui, que foram junto para cá? Os apócrifos, né? Que para eles ele não era apócrifo, para nós é apócrifo, mas para ele não. É deutecanônicos. Mas esse perceba que isso aí está na linha do entendimento. É o entendimento da pessoa. Ela entende assim, entendeu? É um campo que não é palpável, que depende de cada um. É entendimento. Por exemplo, acontece muito no meu trabalho. Acontece demais essas coisas assim. Aí uma pessoa chega para mim, aí ela diz assim: doutor, eu fui demitido do meu trabalho e tal, mas eu entendo assim, que está errado, não está não? Está errado isso, entendeu? A pessoa já chega dizendo assim: eu fui demitido e tal, por isso, por aquilo, mas está errado. Ela já vem me dizendo que está errado. Por quê? Qual a base dela? Qual o fundamento legal? O meu entendimento. Ela diz: no meu entendimento está errado. Entendeu? É igual a pessoa diz assim, não sei o que, recita um versículo na Bíblia, ou recita, vou dizer um aqui que é muito famoso, diz assim: esforça-te que eu te ajudarei, que está escrito na Bíblia, esforça que eu te ajudarei. Aí você pergunta: onde está escrito na Bíblia? Não sei que está escrito, eu não sei, mas está escrito. Ela fala com muita convicção de que está escrito, sendo que ela não sabe onde é que está, e nem se está, se realmente está, entendeu? E aí quando você vai procurar com essas palavras, você não acha. Com essas palavras, esforça-te que eu te ajudarei, não tem com essas palavras, entendeu? Não tem. E aí, mas como se entende? Entende que é um versículo que está na Bíblia e tudo, é canônico, é divino, é sagrado e está certo. Isso é o quê? Entendimento. Mas eu pergunto: está? Não. Entendeu? Mas é entendimento. Aí o que a gente poderia ajustar? Ajustando assim para dizer: não, talvez a pessoa só esqueceu disso aqui, mas ela está se referindo a esse texto. É lá de Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te. Outra vez eu te digo: esforça-te. Entendeu? Né? Mudou, não foi? Mas está lá: esforça-te, tem bom ânimo, te anima.
Ela pegou o versículo, botou no chat GPT e disse assim, resuma. Faça o resumo desse versículo, aí resumiu, esforça-te que te ajudarei. Não posso dizer, né? Pode falar, só não pode dizer que está escrito. Só não diga que está na Bíblia. Entendeu? E posso dizer, mas Pode. dizer direitinho, Esforça que eu te ajudarei. Pronto. Quem foi que disse? Um autor desconhecido. Né? É assim que o pessoal faz. Autor desconhecido. Do que dizer que está na Bíblia. Dizer que está na Bíblia é que está o pecado aí. agora você tem mas até a pessoa dizer. Sem saber. Isso é entendimento. Segundo a interpretação de que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Né? Ele não leva em consideração. É muito, né? Muito misericordioso. A irmã tá avançando, a irmã. Tá? Sabe por quê? Não, às vezes eu digo em casa, eu digo assim, amor, eu conversando assim, às vezes lá, aí, digo assim, amor, eu não sei, eu não sei, eu vou falar uma coisa que mesmo falando ainda não sei. Eu não sei se era melhor nem ter conhecido profundamente a palavra, ou se é melhor conhecer a palavra, porque, né, quando a gente conhece, quanto mais você conhece, mais você fica na responsabilidade de fazer, entendeu? De cumprir. E se você não conhecer, você não fica assim tão na responsabilidade, entendeu? Fica estreito, mais estreito. Quanto mais você se aprofunda, mais você se aproxima e mais você se afunda. Entendeu? Você vai vendo, exato. Mas isso tem um lado bom. Isso tem um lado bom. Qual? Que você está reconhecendo quão miserável você é. Quão desprovido da graça. Entendeu? Desprovido que eu falo assim, desmerecido da graça. Entendeu? E aí você, reconhecendo isso, se humilha e vai. Se humilha e continua. Tanto que alguns críticos de teologia, às vezes falam para mim, negócio de teologia, não sei o quê, para mim é joelhologia. Não é teologia, é joelhologia. Aí eu digo assim, rapaz, pois assim, pela misericórdia de Deus, eu louvo a Deus, porque talvez eu seja da minoria, que quando eu fiz teologia, eu me senti, foi mais crente, foi mais perto de Deus, eu me senti assim, mais próximo dele, mais conhecedor dele. Eu me senti assim, sabe? Eu não estou me sentindo distante, não. Fala, meu Deus, vixe, a Bíblia, vixe. Não, pelo contrário. Cresceu foi o temor, o amor e o conhecimento. Cresceu foi tudo junto, o combo. Então, assim, eu vejo nesse aspecto, né? Tem pessoas que realmente vai. E não é só teologia, não, é qualquer coisa. Quando ela vai aprofundando, ela vê que aquilo não é para ela. Ela vê, não, isso aí, bicho, Deus me livre, não quero não. É por isso que tem pessoas que sugerem que você, quando for fazer a faculdade, faça, eu quero estudar enfermagem. Pois vai. A pessoa vai, passa 1 semestre, 2 semestres, não, eu vou trancar, não dá para mim não, isso aqui não. Entendeu? Ela descobre, né não? E é qualquer coisa, né? E aí, ela fazendo isso, já com teologia, ela vai ter os confrontos de ideias, porque ela foi ensinada de um jeito, ela foi criada numa igreja, ou foi criada fora da igreja, ou foi criada num ambiente tóxico, um ambiente assim, inflamado, um ambiente deturpado. E aí ela vai ter o confronto de ideias, porque para ela, aquele ambiente que ela vivia é normal. E a Bíblia manda ela abnegar, ou se aproximar, renunciar, deixar, entendeu? A Bíblia confronta. E aí quando você confronta... A menstruação desse curso, porque o irmão disse, eu acredito antigo, da igreja. Bem fechadinha, né? Exato. Aí você vai ampliando assim. Vai ampliando, vai uma ampliação. Isso.
É. Não sei se eu mandei que não faço com a gente. Acho que é a graça do Espírito Santo. É uma criação com amor. É porque você tem que... Isso. Não é igreja tal, não é... Não é, exato. Não é. E às vezes até a gente que quer classificar a igreja tal... às vezes a gente classifica igreja A, igreja B, vixe, aquela não sei o que, mas às vezes aquela está sendo muito mais prudente do que essa que você acha que é, entendeu? E aí, assim, eu às vezes até eu me empolgo, quero falar mais coisas, mas, enfim, se a gente for olhar à luz da Bíblia, às vezes eu fico olhando, sabe? Eu acho que nós estamos bem distantes. Eu olho assim, meu Deus, como a gente está longe, viu? Como a gente está longe. Foi dessa forma. Veja que ele foi nos pontos que a sociedade rejeitava. Rejeitava mesmo, meu filho. E olha lá, se desse oportunidade, a sociedade até matava. Esse foi um filho assim, como era assim, né? Uhum. Não era para ele, mas como ele era assim, foi com amor abraçando. É João 3,17. E ele deu seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entendeu? Já pensou? Se Jesus quisesse condenar o mundo quando ele veio, ele poderia ou não? E assim, ele tinha legalidade ou ele tem o poder para isso ou não? Tem, com certeza. Ele não é o Criador? até hoje a gente não É. Porque a gente pega, às vezes, não olhar e pensar. A gente vê uma pessoa, né? Uma deles esquisita. Aí a gente olha e pensa, né? Amarrado já. Sim, com certeza. A gente já faz o nosso pré-julgamento, né? Isso. A gente já, aqui, ó. Vai. Ixi, eu tenho tantas experiências nesse sentido, sabe? Muitas mesmo. Muitas que a gente, às vezes, a gente classifica as pessoas pela igreja, classifica as pessoas pela denominação que ela congrega, pela roupa que ela veste, pelos usos e costumes dela. A gente classifica de todas as formas, a gente classifica. Ah, irmão, então tá certo o que eles fazem? Não sei, não vou entrar no mérito de dizer que tá certo ou tá errado, porque aí eu estaria me colocando na condição do legislador, né? E aí eu não posso fazer isso. Mas, à luz da Bíblia, porque a Bíblia mesmo vai dizer, né? Que aquele que julgar com justo juízo, este não está cometendo pecado. Com justo juízo. E qual é o justo juízo? É o meu? Não. É o da Bíblia. Esse aqui é o justo juízo, é o de Deus. Então, se eu julgar alguém à luz da Bíblia, não é o meu, é o da Bíblia. Aí está sendo justo, eu posso fazer isso, posso avaliar, posso julgar, segundo os atos. Mas, segundo o meu, aí já é outra história. Aí eu vou me colocar no lugar de juiz. E só há um justo juiz, que é Deus. Né? E aí, se assim eu fizer, aí eu estarei indo contra Deus. O pecado direto contra ele. Não é nem contra o próximo, é contra ele logo, direto. E aí eu vou lá para Isaías, né? Quem intentará contra o Senhor, né? E agindo Deus, né? Quem impedirá? Ai de mim, né? Igual Isaías, ai de mim, Senhor. Então, é muito bom esse reconhecimento da irmã. Muito louvável. Eu, particularmente, diante do meu histórico, sei lá, acadêmico, eu diria que a irmã, hoje, assim, com esse entendimento, deu um passinho à frente, assim. Deu uma avançada. Porque esse é o entendimento em que o Espírito Santo é que revela, que dá. É o que eu chamo de abrir o entendimento. Senhor, abre o entendimento. Vê nas orações, vez por outra eu falo, né? Senhor, abre o entendimento, não é assim? É isso aí, entendeu? É como se hoje, ou a senhora já vinha e só hoje está expressando, né? Deus tivesse aberto o entendimento, né? Abriu. É muito importante isso aí, irmão, muito importante. Se a gente for olhar na história, a conduta dos fariseus, a conduta dos saduceus, a conduta dos zelotes,
Inclusive tinha discípulo que era zelote. Discípulo, né? A conduta dos essênios, que eram partidos e religiosos da época de Jesus, que estiveram lá inseridos, estavam lá, sociedade dele. Se a gente for olhar a conduta deles, muito se assemelha à nossa. Ixi, mas demais. Demais mesmo. Inclusive, não se espante, inclusive a dos fariseus. Se assemelha demais à nossa. Oxe, muito mesmo. Depois, se tiver a oportunidade, aqui mesmo, nessa Bíblia que eu trouxe hoje, é a Pentecostal. A Pentecostal, ela traz aqui na fronteira aqui entre Mateus, entre o Antigo e o Novo Testamento, aí ela coloca aqui da época, as seitas judaicas. Ela traz aqui a história lá do Alexandre o Grande, né? Aí, depois da morte dele e tal, aí os generais, ela traz isso aqui tudinho. Aí depois que traz, aí vem, Novo Testamento, aí tem aqui, seita judaica. Não estou fazendo propaganda da Bíblia não, né? Só falando aqui do estudo que ela traz. Aí vem, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Aí bem aqui vem dizendo a conduta deles, comportamento. Se você ler o Novo Testamento e pegar e for batendo com a sua vida ou a cultura da igreja que você está inserida, e olhar para cá, para ver em qual desses você mais se assemelha, ou a igreja, vai estar muito próximo dos fariseus. Mas é muito mesmo, chega eu fiquei espantado, eu fiquei olhando assim, rapaz, isso aqui a gente faz. Isso aqui, nós somos assim também. É isso aqui, rapaz, isso aqui também, fala, meu Deus, misericórdia, é isso aqui. Vixe, Jesus. Entendeu? Bate. Aí o sangue de Jesus tem poder. Hã? Aham. Uma vez lá, eu disse, pai, eu quero uma assembleia, porque eles eram bem É. Nossa, eu assim na minha mente. Melhor, passei uns dias, eu pedi a Deus que me perdoe. Não, tem não. Não. Tem uma que eu ouço na rádio, e, rapaz, é invejável o termo assim, né? Da forma deles lá, né? Só que tem um ponto que aí falha, né? Sempre tem um ponto que falha. Aí eles, por exemplo, a vida deles é assim, por exemplo, o pastor na congregação, em todas elas, o pastor ali, ele tem 4 cultos num dia, de segunda a domingo. O domingo são só 3. O domingo é menos, só são 3 cultos. Nos outros dias são 4. 4 cultos. Cada culto é de 3 horas a duração. E tem culto que vai 4 horas de culto. Um culto. Entendeu? Tem culto que começa 2 horas da tarde e termina 6. E tem culto que começa 2 e termina 5. Se dá? Aí, entendeu? Aí, irmã, e outra. E quando ele termina o culto da noite começa 6, termina 9. E às vezes termina 9h30, 10. Aí ele já avisa logo os obreiros, pessoal, que 11h30 no monte. Entendeu? Termina o culto 9h30, 10 horas, e 11h30 já é para estar no monte. Eles vão fazer a oração até meia-noite. E passa de meia-noite até 1h da manhã. E no outro dia, 9h da manhã, culto de novo, pregação. Direto, rapaz. E lá, por incrível que pareça, eu sei que isso não é nem para mim estar falando aqui, né? Está sendo até gravado. Mas lá você vê o agir de Deus, e bem rapidinho. É incrível. É incrível. Mas assim, e o lado ruim? Não é que seja ruim, é o lado que a gente vê como errado.
É o lado, digamos assim, sei lá, que lá eles são adeptos de voto. Por exemplo, aqui a gente já não é adepto, né, de voto. Lá eles são adeptos de voto. O voto disso, o voto daquilo. Campanha disso, campanha daquilo. Entendeu? Mas olhando para eles, quadro de obreiros. E o pastor aqui, meu amigo, tem folga não, viu? O negócio é oração direto, direto, e pregando, e prega mesmo, assim, abre a Bíblia aqui, prega, convida para aceitar Jesus, salvação, batismo com o Espírito Santo, é assim. É incrível, mas eu não gosto nem de falar, porque eu fui falar dentro de casa, o nome, pronto, já deu assim um negócio, eu não estou convidando para ir para lá não, estou só comentando, só um comentário. E quando foi para vir na Maracanã, aqui, né? Aham. Eles olham, eu sou nascida, mas não é a igreja, né? Eu sigo, não é isso, é tudo. Aí tá aqui, né? Então pronto, é a vontade de Deus, né? O mistério de Deus, o mistério de Deus. É só fazer a diferença. Eu tive esse confronto no início, né? É só fazer a diferença. Então vamos aqui, nós estamos ainda na autoria, tá? Autoria, então vamos lá. Autoria de 2 Pedro, de quem é? É Pedro, né? Simão Pedro ou só Pedro? É Simão Pedro, né? Mas eu vou considerar que a gente já entende que Simão Pedro é o Pedro é o Simão Pedro, certo? Aí, é, pronto, vou pular aqui alguns pontos que eu tinha marcado para me falar, mas em virtude do horário, vou avançar aqui. A data nós já falamos, né? Entre 66 e 67. Do ano Domini ou depois de Cristo? Né? O ano Domini era quando o quê? Quando não ainda havia definido, discutido no Concílio de Nicéia, a natureza de Jesus. Como no Concílio de Nicéia foi definido, dizendo, não, Jesus, o Nazareno lá, o Galileu, realmente é o Cristo, é o Messias, é ele mesmo, Aí passou a ser chamado depois de Cristo. E para nós, ele já é mesmo, né? Ainda que não tivesse Concílio de Nicéia, nós acreditamos, né? Já é. Aí, o tema, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui, né? Lê aí para mim, por gentileza, o tema. E falso ensino dos homens. Nos últimos dias, é a pregação da apostasia. Pronto, tema 1 é o quê? Verdade de Deus e falso ensino dos homens. A verdade de Deus e o falso ensino dos homens, né? E o falso ensino dos homens. É o tema. Como que se encontra esse tema na segunda epístola de Pedro? É na narrativa. O contexto, dentro dela, você vai encontrar. Ele, por exemplo, ele trata sobre a verdade, que é o Evangelho, e a presença de Jesus Cristo. Não, deixa eu pegar a técnica. Aham. Ah, tranquilo.
Então ele vai dizer que, ele diz assim, ó, capítulo 1, versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então ele vai mencionando o quê? O que é divino. E aí, no capítulo 1, ele vai trazendo essa questão do divino para o povo. E no capítulo 2, ele vai trazer sobre o falso ensino dos homens, ou seja, os falsos mestres, os falsos profetas. E aí ele vai discorrer na conduta desses falsos profetas, qual é a verdadeira intenção deles. E aí, a intenção deles, ele diz que vai estar na avareza. Avareza na tradução aqui da corrigida, da Almeida corrigida, ele vai dizer no versículo 14 que é também no adultério, não cessam de pecar, se engodam com as suas almas inconstantemente, e o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. E seguir o caminho de Balaão. Balaão, quando fala caminho de Balaão, é isso, é a avareza. Veja que Balaão, ele negociou, né? Ele negociou a profecia de Deus por recursos humanos, coisas humanas, o material. E aí tem um segundo tema. Qual é o segundo tema? Os últimos dias, né? Aí ele vai falar aqui já no capítulo 3, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Aí ele diz assim no capítulo 3, amados. Esse termo, amados, como é que está na tua? Amados também? Tu trouxe qual, Bianca, hoje? Almeida também? Mudou, foi? Tá? Passou pro lado do time dos Almeida? Só andava com King James, não era? Agora tá no time dos Almeidas. Tá tudo amados também, né? Tá amados? Aí aqui ele diz assim, essa terminologia dele chamar esse tratamento de dizer assim, amados, esse tratamento foi motivo de discussão nos concílios a respeito do endereçamento, do destino, para quem ele estava destinando essa epístola. E aí, um dos pontos em que disseram que foi dito que era o destino é que não era o mesmo grupo que foi da primeira epístola. Lembre que a primeira epístola foi para os dispersos, em perseguição, né? Os estrangeiros, a primeira. Já na segunda ele diz, amados, como que alguém que ele conhecesse, como alguém que ele tivesse afinidade, e não mais estrangeiro. E aí ficou essa discussão, na história da teologia, né? Ficou essa discussão. E isso findou-se dizendo que ele estava endereçando para as mesmas pessoas, só que dentre elas, ele mandou que entregasse também uma cópia para Judas, que é a nossa última
epístola do rol das universais. E aí, quando chegar lá em Judas, a gente volta a falar aqui, fazendo esse link com 2 Pedro, porque tem um paralelo entre um e outro, tá? Foi um dos pontos a ser discutidos. E aqui ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, né? Ou seja, aqui ele vai dizer, estou escrevendo a segunda. Por que a segunda? Porque teve a primeira, né? Né? Porque teve a primeira. Então, isso aqui ratifica o entendimento de que essa epístola foi de fato Pedro, o apóstolo Pedro, da autoria, e para os mesmos irmãos. E aí ele diz assim, esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Aí ele está mencionando, né? Do vosso Senhor e Salvador. Os críticos que dizem que essa epístola não foi Pedro, é esse ponto aqui, quando ele diz os vossos apóstolos. Porque ele fala assim, os vossos apóstolos, como se ele não fosse um. Entendeu? Mas lembre que ele trata lá no começo que ele é o quê? Servo. Né? Servo e apóstolo. Aí, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde do princípio da criação. Aí ele vai discorrendo, e lá no versículo 8 ele diz assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa. Que coisa? Aí ele diz, que um dia para o Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas, versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fugirão. Se a gente for analisar, ele vai tratar agora sobre os últimos dias, exortando a igreja para que ela pudesse despertar e cada vez mais andar no caminho do Senhor e rejeitar os falsos mestres. Ou seja, rejeitar aqueles que ignoram Cristo. É muito comum a gente considerar falsos ensinos ou falsos mestres, falsos profetas, os que cometem um erro quando está se pronunciando, o que explana da palavra de Deus de um modo diferente do que a gente acredita. Só que, na verdade, o falso profeta, ou o falso mestre, como ele menciona aqui, é aquele que nega a eficácia de Cristo, que nega a Cristo. E, se a gente for olhar, é aquele na qual ele prega, mas ele não vive. Entendeu? Como ele vai falar aqui, que eles exigem do povo, mas eles não seguem, porque eles estão só tomando proveito. Ele diz aqui, no versículo 12, mas estes, como animais irracionais,
que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, ou seja, os deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tem os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Ou seja, são pessoas que o prazer deles está em pecar. Então, esses são os falsos. O prazer dele, a vontade dele está nos deleites humanos, na vontade da natureza. E aí o terceiro tema é qual? Predição de apostasia? Predição de apostasia. Predição de apostasia. E aí ele vai mencionar, se a gente for analisar aqui, do versículo 14, ele diz assim, que pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Ele vai mencionar de Paulo, que diz que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Esse arrebatado que ele está falando aqui é exatamente ser retirado da firmeza de Cristo pelos enganadores, né? Aí nessa predição da apostasia, aqueles que seriam arrebatados, retirados da presença de Cristo por conta da pregação falsa, da apostasia pregada nos últimos dias. Exato, né? Ele usa aqui arrebatado, né? Pelo engano, ser levado, né? No caso, ser levado, ser conduzido pelo engano, saindo da firmeza de Cristo. A firmeza é em Cristo, na palavra dele. E aí, por causa do engano, do falso ensino de muitos, aí a pessoa sai dessa firmeza, ou seja, ela é levada, ela é conduzida para sair da firmeza, sendo engodada no engano. E aí, nós temos aqui algumas particularidades especiais, que dentre elas, tem aqui alguns resumos, e aí ele diz assim: antes a perseguição era movida pelos pagãos, ou seja, na época da escrita da epístola, que ele mencionou sobre, lá na primeira epístola, que ele falou dos estrangeiros que estavam sendo perseguidos e tudo, e aí essa perseguição ela era de quem? Antes, não da igreja que ele está escrevendo, né? Mas na era apostólica, na época de Estevão, na época de Tiago,
na era apostólica, assim que Cristo foi morto. Naquela era ali, a igreja era perseguida por quem? Pelos pagãos, pelos de fora. Só que agora, na motivação da escrita da epístola, a igreja está sendo perseguida pelos de dentro, por pessoas de dentro, inseridas lá, não mais os de fora. Percebamos que durante muito tempo, a igreja, vez por outra, ela se pega degladiando entre ela, né? Entre ela mesmo. Se a gente olhar nas redes sociais, é onde está sendo pior. Bota lá debates, principalmente essas, como é que chama, hein? Podcast, né? Principalmente os podcasts. Só o que tem. É pastor com pastor, obreiro com obreiro, é um detonando o outro, entendeu? Tem muito, muito mesmo. E aí, ou seja, a perseguição agora não é mais de fora, é de dentro mesmo. Dentro, um detonando o outro. Aqui. Aí eu pergunto, em que isso agrega para o reino? Me mostra uma pessoa que ficou alcançada pelo evangelho e aceitou a Jesus mediante aquele debate. Não edificam, sabe? Não edificam. Pelo contrário, só gera mais divisão. É embaraço, divisão, contenda, cada vez mais. Ah, irmão, então não pode ter? Pode, mas num ambiente fechado, faça ali tipo aqui, uma sala de aula de teologia. Aqui é o local para discutir, para chegar num divisor comum, para aprender. E não para dizer que sabe mais, né? O ar ali é de saber mais. Eu estou certo e tu está errado. É assim. E nesse ar, o reino de Deus não ganha. Não ganha. Infelizmente é onde o reino de Deus perde. Ele perde aí. Por quê? Porque são pessoas que estão dando lugar às suas próprias concupiscências. A eles. Entende? Deus não está Foi ela? Quem foi que trouxe? A Rebeca foi? Trouxe uma saudação? Foi. Aí disse que Deus não está. Embaraço. E isso, por que acontece? Eu até entendo a motivação daquelas duas pessoas ali, né? Seja pastor, pregador, cantor. Veja que é geralmente pessoa de destaque. E aí eu entendo o porquê deles estarem ali. Eles pensam assim, não, eu tenho que ter o cuidado com o zelo pela palavra. E se eu ver alguém pregar heresia ou pregando, ensinando errado, eu tenho que combater. Eles se sentem na responsabilidade disso aí. Só que eu pergunto, é nossa essa responsabilidade? É não. Só levar. Essa função é do Espírito Santo. Não é nossa, é dele. Entendeu? E quando a gente quer ocupar o lugar do Espírito Santo ou de Deus, aí dá errado. Pode escrever isso, dá errado, não tem como. Porque o plano divino é coerente e ele é organizado. Ele está bem encaixadinho. Eu até, vez por outra, eu me pego explicando isso, mas cabe aqui na ocasião. Existe um plano de salvação para a humanidade. Existe ou não existe? Existe um plano. De quem é o plano? De Deus. É meu? É de Deus. Se fosse meu, eu ia salvar as pessoas que eu quisesse. Né? Primeiro, eu ia salvar os meus de casa. Não precisa nem ir para a igreja não, menino. Está todo mundo salvo. Já pensou? Né? A mãe ia salvar o filho. Não era assim? Ia salvar. Mas só que o plano não é nosso. O plano é de Deus. Já começa aí. Existe um agente salvador. Quem é? Jesus Cristo. Sou eu? Não, é Jesus. É Ele que salva. E existe um agente que convence. Espírito Santo. Acho que é João 16:8, se eu não me engano. Só confere aí, por gentileza. E aí existe um agente que convence, é o Espírito Santo. E eu pergunto, e eu? O que é que eu faço?
Existe um plano, não é meu, é de Deus. Existe o que salva, não sou eu, é Jesus. E existe o que convence, não sou eu também, é o Espírito Santo. E eu vou fazer o quê? Pregar. Levar a palavra, só. E levando a palavra, ainda tem um bônus. Os sinais seguirão aí. De quebra, né? Entendeu? Então assim, ele vai só pregar, só. E se acontecer os sinais, não fui eu também não. Os sinais vieram acompanhando. Entendeu? O meu papel é só pregar. Aí as pessoas acham pouco e querem ocupar o espaço do que convence. Quem nunca quis convencer o outro? Não é não? A gente direto a gente quer convencer o outro, direto. E tem raiva se a pessoa não concordar. E se a pessoa bater de frente, tem raiva. Diz logo que é não sei o que e classifica e já começa a julgar logo. Ou seja, rapaz, é complicado. Sendo que é estreito, né? É estreito. Sendo que o nosso papel é só pregar. Se ela vai crer ou não, tanto faz. Pregar e privilegiar cada pessoa. Exatamente, com certeza. Às vezes, como um momento mesmo, né? Aham. Foi. Pela vida, exato. Primeira pregação é com a vida. E aí, nesse contexto, Pedro, ele escreve para aquela igreja, só que a igreja, para aqueles irmãos que ele chama de amados, só que aqueles irmãos, eles sofriam uma perseguição não mais pelos pagãos, não era mais de fora, agora era de dentro. A perseguição era dentro. E aí ele diz assim, antes a perseguição era movida pelos pagãos, ou seja, pela sociedade ao derredor. Agora, os ataques são vindo de dentro, através dos falsos mestres, que ameaçavam os fundamentos da igreja. Verdade e santidade. Quais são os fundamentos da igreja que ele fala? A verdade e a santidade. E aí, na carta, ele contou com a ajuda de Silvano, lá na primeira, na escrita, 5:12. Na segunda, ele escreveu sozinho, com seu próprio punho. Por que nós entendemos assim? Por conta do grego que foi usado ali. Foi um grego simples. E aí, presume-se que Pedro era uma pessoa simples. E escreveu num grego simples. E também contém no capítulo 3 um grande ensinamento sobre a segunda vinda de Cristo. É muito forte o ensinamento que tem ali. A gente até leu agora há pouco. Também seus destinatários não são expressamente referidos, mas são cristãos que conhecem os escritos paulinos. Ou seja, são pessoas que conhecem já. Já conhecem tanto ele quanto Paulo. Conhece. Pela referência de 3:1. E aí ele diz aqui, né, que bem poderiam ser os da primeira epístola, né? A não ser que esta alusão não passe de um estratagema. Ele faz essa alusão aqui. Para reforçar a possível pseudonímia. Ou seja, pseudonímia é como a pessoa usasse o nome de outro. Entendeu? Ele usasse o nome de outro. Ele é o pseudo. Pseudo é que ele não é ele, é outro. E donímia é quando é do nome. Então é como se ele usasse o caráter de uma pessoa se fazendo alusão a outra. E aí ele diz, seja como for, a carta tem um caráter universal. O seu objetivo é denunciar graves erros que ameaçavam a fé e os bons costumes, sobretudo a negação da segunda vinda do Senhor. Ou seja, olha onde estava o cerne da pregação, né? Para ajudar os irmãos a se defenderem sobre as heresias e os falsos mestres que estavam lá questionando a respeito da vinda de Cristo. A segunda vinda, né? Segunda vinda de Cristo.
E aí vem para os propósitos, né? Quais os propósitos? Aqui na particularidade eu falei, né, agora. Nós vemos os propósitos, vou mas nem escrever que o tempo não dá mais. Propósito era o quê? Exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo. Então, era a exortação, é o que nós chamamos aqui de culto de doutrina, né? Culto de doutrina, ele tem esse caráter. Qual caráter? Exortar os irmãos a ter uma vida santa, firmada na fé em Cristo Jesus. E também era desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. E esses falsos mestres estavam espalhados, pregando dentro da igreja e tendo oportunidade de pregando falsamente. E aí vem o valor teológico. No valor teológico, as principais ênfases em 2 Pedro, com o seu chamado ao crescimento espiritual, sua advertência sobre os falsos ensinos e seu chamado a uma vida santa, sob a sombra da certeza da volta do Senhor, são tão pertinentes para a geração atual quanto foram para a de Pedro. Nós precisamos conservar isso. Santidade, fé, vida com Deus e aguardando a volta do Senhor. São pilares inegociáveis. É o que a gente chama de cláusula pétrea. Elas não podem ser alteradas. Não se mexe. Você pode mexer em uso e costume, em dogmas, em tradições, mas na doutrina bíblica não. O que é a doutrina bíblica? É isso. É Cristo, o autor e consumador da fé, que ele morreu em prol da salvação das vidas e que ele foi preparar lugar, mas ele vai voltar. Temos que crer nisso. Ele vai voltar. Ele ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. E para que eu possa garantir a minha ida com ele, eu preciso seguir alguns critérios. Quais? Preciso confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, né? Que é para poder ficar registrado, conhecido, como Moisés me mencionou do livro que havia no céu. E Apocalipse também vai mencionar. Então, assim, existe esse livro, e esse livro não está com página branca, tem nomes nele, e eu preciso estar com o meu nome lá. Então, eu preciso confessar para que eu fique registrado. Segundo, eu preciso andar em conformidade com a palavra de Deus. É o que? Vida santa. A fé nele. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, eu preciso. E crer na sua volta. Essa vida santa, a fé e crer na volta, ela reflete em mim um comportamento, uma conduta de salvo. Qual é? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, à medida que eu aceito a Jesus, estou firmado na fé, caminhando em santidade, crendo na volta do Senhor Jesus, isso vai refletir na sociedade o quê? Uma conduta ilibada, uma conduta exemplar. E aí nessa conduta eu não serei hipócrita. Qual é o hipócrita? É o que prega a vida santa, é o que está exigindo, anunciando, mas a sociedade olha para ele, como a irmã falou agora há pouco, né? Você tem que ter a vida no altar. Que a sociedade vai olhar para você e vai comparar com as suas palavras. E aí vai dizer assim, mas não está batendo muito não. Não bate muito não, porque o está falando e está fazendo, né? E, inclusive, eu gosto muito do texto lá de Mateus, do Sermão da Montanha, que Jesus falou. Ele disse algo que é muito forte e eu carrego para mim, sabe? Ele diz que Mateus capítulo 5, versículo 20. Essa aqui é algo assim muito intrigante, sabe? Que eu carrego comigo isso aqui. Eu pouco prego isso. Assim, eu pouco prego porque as pessoas não... É discutível. Já fui falar uma vez, aí uns irmãos começaram a me detonar com isso aqui.
Aí tá bom, eu vou só viver e pronto. Aí aqui diz assim, ó, Mateus 5:20. Porque vos digo, aqui é o Sermão da Montanha, Jesus falando, sabe? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder o quê? Exceder a dos escribas e fariseus, né? É assim que está de vocês, não? Fariseus, mestres da lei? É? Minha página virou. A minha é só fariseus. Fariseus, mestres da lei. Ou e mestres da lei. E mestres da lei, né? Os fariseus, escribas, fariseus e mestres da lei. Bota um bocado de gente aqui, né? Mestres da lei. Vírgula. Tem o que agora? Rei dos céus. Mais fiéis, é? O que me intriga aqui nesse texto é porque ele fala assim, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum. Entendeu? De modo nenhum. Meu amigo, esse de modo nenhum é igual aquelas palavras, nunca, eu nunca. Não tem essas palavras? Eu nunca. Cuidado, você não sabe o dia de amanhã, né? De repente, a roda gira, daqui a 5 anos, você está fazendo o que você disse lá atrás, eu nunca. Né? Perigoso? E aqui está escrito, de modo nenhum. É o Senhor. Será que tá certo? De modo nenhum, Pai. Então quer dizer que, ainda que a pessoa tenha confessado o nome do Senhor Jesus, aceitou a Jesus, aceitou, foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, está na igreja, está no conjunto, seguindo ali bem direitinho, mas se a justiça dela não, isso aqui, ó, não é igual, não é perto, é ser maior, superior, entendeu? Tem que ser superior, é exceder, superior. Se não, digamos que a nossa justiça, ela empatou, e aí? Está dizendo que é de modo nenhum vai não. Se não passar, não vai não. Então, se empatar, já era. Precisa passar. Tem que passar. A dos escribas e fariseus e mestres, né? Para tu é mais pesado, viu? Para mim é só escriba e fariseu. Agora você sabe. Tá entendendo? De modo nenhum entrarás no reino dos céus. Né? Deu para entender assim? Eu não sei se isso tem um peso de responsabilidade assim, para vocês, mas para mim isso aqui pesa demais. Então eu não posso ser, tipo assim, mediano. Não posso ser mediano. E nem tão pouco que só aquela coisa, só para dizer. Piorou. Eu tenho que ser mais. É além. Né? Tipo assim, ser o diferenciado. Aquela pessoa que os outros vão ver e vão glorificar a Deus pela sua vida. Eu vou dizer assim, ó, olha, ó, glória a Deus, eu admiro. Os outros vão ver. Porque não é que você vá fazer para os outros verem. Veja a motivação. Cuidado, a motivação é que está o X da questão. Você pode fazer muito, mas se a sua motivação for aparecer, já era também. Se a motivação for aplausos, aí Jesus disse, você já recebeu seu galardão. Ele disse para os fariseus, né? Eles fazem para ser visto. Então eles já receberam o galardão. Já ganhou. Não era aplauso? Recebeu. Pronto. Salvação? Nem te conheço. Não era aplauso? Já foi. Não era fama? Já foi. Não era ser conhecido, elogiado? Já foi então.
Aqui no céu, nem te conheço. Então, a motivação é o que? É glorificar a Deus. Dá para entender? Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, não é aparecer, é para glorificar a Deus. As pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Vão elogiar, vão glorificar a Deus. Se isso acontecer, aí você está no hall dos candidatos para entrar no reino dos céus. Mas se não passar, se não for superior, né? Muito? O negócio está ficando mais estreito, viu? Mais estreito. Olha, qual é essa tradução aí? A NVI, né? A NVI diz que é muito superior. Eita, menino, o negócio ficou mais estreito para tu, viu? Muito superior. Você sabe, né? Glória a Deus. É mais estreito ainda, né? Agora já sabe. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E assim a gente finda aqui, segunda epístola de Pedro, né? Já pode encerrar aí o vídeo. E